Papo Mineiro hoje nós vamos ter uma prosa de educação social com a poetisa, poetisa mesmo das boas, Eloá Alves, formada em administração e pós-graduada em intervenção psicossocial no contexto de políticas públicas. Achei isso muito importante. Ela é a atual coordenadora metodológica da Rede Cidadã, uma ONG muito interessante que ela também vai contar para nós. É uma mulher cheia de entusiasmo, como vocês vão poder verificar, com vontade de viver e escrever a poesia pela bem pulsante da vida. Filha de Neuza e de Vander, irmã de Ana Paula e Gabriel, mãe da Bia e namorada, companheira de Ricardo. É a família. Muito importante isso. Poetisa, como já disse, educadora social, facilitadora, coordenadora e uma aprendiz atenta em constante transformação. Gostei demais desse detalhe, porque é assim que eu também a vejo. Seja bem-vinda, Eloá. Muito obrigada, Hernani. Que apresentação bonita. Obrigada. Gostei demais também. Então, hoje nós vamos ouvir sua história, Eloá, que há muito tempo que eu queria te entrevistar. Mas tudo tem seu tempo, né? Estou feliz de estar aqui. Que bom que a gente conseguiu esse momento. Estou muito feliz. Tá bem? Então a palavra é sua, vai contando aí. De vez em quando eu te intermeio aí alguma coisa. Combinado. Bom, eu acho que você trouxe muitos elementos que para mim são importantes. Assim, eu sou Eloá, sou de São José da Lapa, que para mim também é algo importante de dizer. Assim, é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte e acho que essa cidade me constitui também desse lugar da poetisa, né? Eu entendi muito cedo o que era poesia ali aqui na minha cidade, né, na minha escola, que eu tenho um apreço muito grande, que é a Escola Elias Issa, e que é a escola que a minha filha estuda atualmente também. E foi lá que eu tive esse primeiro contato assim com esse mundo poético mesmo. E que depois foi determinante para as minhas construções, né, ao longo da vida, assim. E gosto também de trazer essa referência, né, da minha família, dos meus pais, Neus e Vander, que são pessoas também fundamentais para que eu tivesse esse apoio, esse suporte para ser a pessoa que eu sou hoje, né? E fazer todos esses processos que foram me constituindo aí enquanto pessoa. Então, eu vou trazer aí um pouquinho desses elementos que contribuíram muito para a minha formação. Logo com 6 anos de idade, assim, eu comecei a participar de concursos de poesia na minha escola. E eu lembro que a primeira poesia que eu declamei foi uma poesia da Cecília Meirelles, que chama As Meninas. E eu tenho uma recordação assim daquele momento, do quanto que era importante para mim estar ali naquele palco, ver os meus colegas ali, e tinha um significado, e eu gostava muito da ideia das palavras, né? E como que combinava, assim, eu ainda não entendia o lugar da rima, né? Mas eu gostava muito da sonoridade das palavras. E aí, depois disso, eu comecei a participar de muitos concursos na minha escola. Assim, a escola tinha uma promoção de cultural muito grande, então a gente tinha muitos eventos culturais, a cidade também, e a gente participava muito assim desses concursos de poesia, teatro, dança. Então eu fui caminhando por esses lugares. Eu lembro que na infância eu tinha muito essas apresentações que a gente fazia na casa da minha avó, e a gente brincava ali de apresentar e de dançar, né? Eu, minha prima, né? As minhas primas todas. Então, sempre foi um lugar muito, muito gostoso e muito cômodo para mim estar envolvida com arte, com as coisas que E envolviam. eu vou te contar uma coisa que eu não sei se você sabe, tomara que Ah, sabe, mas ah, outras pessoas podem não saber. São José da Lapa é uma cidade pequena,
como sim. diz ela, na região metropolitana, mas ela participa da instância de governança regional do turismo das grutas, que tem Uhum, nada menos do que o Guimarães Rosa, a Clara exatamente. Nunes, as grutas, né? O Peter Exatamente. Land, tem muita gente famosa. Muita, muita gente famosa. E tem também esse caminho aqui, né, das grutas, né? A gente tem não só a Gruta da Lapinha, mas tem a Gruta de Maquiné, que fica, né, em Cordesburgo, e São José tá nessa rota aí, né? E é uma cidade muito potente mesmo, de artistas e de cultura. A gente tem, apesar de ser uma cidade pequena, sempre teve muito esse incentivo cultural e São José, Vespasiano, que também faz parte ali da minha formação. É, muito bom. E a gente tem também, né, esse lugar que era muito. Eu acho que é isso, assim, quando eu trago da minha família, né, eu tenho a minha avó como referências, as minhas duas avós, assim, e a minha avó Maria, ela tá viva ainda, ela tá com 96 anos e muito, ela tem uma vivacidade, assim, e eu me inspiro muito nela, então, quando eu trago também essa história, né, desse lugar da minha cidade, eu também estou dizendo de um lugar que é da minha família, das pessoas que vieram antes de mim, e isso para mim tem uma importância muito grande, né? E o quanto que eu também honro muito essa história e as pessoas que vieram antes, né? E aí eu fui passando por isso, assim, a escola foi esse primeiro incentivo, depois eu entrei para o teatro, e aí eu fiz um período ali de formação em teatro, que eu também fiquei fascinada, apaixonada pelo teatro. E aí foi chegando a vida adulta e eu sempre, e nesse momento, assim, quando eu entendi, né, desse meu gosto pela poesia, eu também já comecei ali na infância as minhas primeiras escritas, né? Eu tinha muito, a minha mãe sempre incentivou muito com leitura, ela sempre lia muito para mim, e eu brincava muito ali com a minha irmã, depois com o meu irmão, eu sempre brincava de ser professora, então para mim eu fui construindo assim essa referência de mundo, né? Eles têm um papel assim fundamental mesmo desse incentivo que eu sempre tive. E o teatro chegou num lugar que me incentivou ainda mais a escrever e colocar ali minha voz no mundo, corpo em cena, que também foi muito interessante, foi uma experiência também muito significativa. E depois eu fui encontrando o caminho ali do mundo do trabalho, né? E eu fui me distanciando desses espaços de expressão artística. E que depois me fez muita falta. E aí eu parei de escrever, parei de fazer teatro e fui trabalhar, né? E comecei a minha vida profissional mesmo. Casei muito cedo também, né? Eu tive um primeiro casamento, que eu casei muito nova e depois, aos 21 anos, eu já era mãe, então foi tudo. Eu estava muito nova ainda, eu precisei me afastar um pouco desses processos mais artísticos, não dava para conciliar tudo. E aí eu fui conseguindo depois retomar com os estudos da faculdade, e aí eu fiz administração, que para mim hoje me dá um arcabouço, assim, uma bagagem boa para a minha atuação hoje também. Mas eu precisava de mais, assim, só a administração para mim não era o suficiente, porque ali eu não tinha muito espaço ali de expressão, né? E eu fui encontrando outros meios de retomar essa minha escrita. E eu comecei a fazer análise, é, e dentro da análise eu tinha muita dificuldade de falar. Eu tinha, assim, eu chegava para fazer análise, eu ficava calada, com vergonha, sem assunto. E eu Mas descobri, escrevia, mas né? escrevia. Isso, e aí eu comecei a sair, eu saía da análise e escrevia, aí saía um poema, saía alguma coisa assim. E aí eu comecei a levar para análise as minhas escritas, né? E aí eu fui levando, lia poesias na análise, e a partir disso, né, a doutora Yáscara, que me atendia à época, ela fazia essas conversas a partir das poesias, e a gente ia ali, né,
aprofundando naqueles poemas, naquela escrita. E ela foi uma pessoa muito importante também, porque ela falou, eu acho que você precisa trabalhar mais essa sua escrita, né? Colocar essa escrita mais compartilhada mesmo, assim. E aí ela me apresentou o Sebastião, que me ajudou a encontrar um lugar também, que ele participava de um grupo de oficinas de escrita, e o Sebastião Aimone, ele participava de um grupo de escrita e ele me levou, assim, ele falou, olha, a gente tem esse grupo e vamos lá, e é um grupo de escrita que tem até hoje, que são dos aposentados da UFMG, e que tem como professor o Ronald Claver. Então, assim, também um poeta referência, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e para mim foi uma honra, assim, participar desse grupo. Eu participei ali por 3, 4 anos e foi um aprendizado enorme. E ali eu entendi que eu poderia escrever e poderia mostrar e poderia compartilhar as minhas palavras ali, né? Então eu perdi um pouco dessa vergonha que eu tinha também de escrever e de compartilhar, que eu sempre escrevi e guardava, escrevi e guardava. E foi abriu muito as portas para mim, o meu olhar, e me deu muitas possibilidades. E eu tenho muito contato ainda com esse grupo, que para mim é fundamental, é muito importante. Recentemente eu estive com eles também, e eu tenho muita gratidão mesmo por essas pessoas que me ajudaram, assim, pegaram na mão para eu poder ter coragem, né, de mostrar o meu trabalho, a minha escrita. Então, são pessoas que são muito importantes para mim também. E foi, aí depois disso eu já comecei a ir para uma área mais social, e aí eu conseguia fazer isso, né, conciliando esse trabalho de escrita mais o meu trabalho social. Eu trabalhei no serviço de acolhimento com crianças e adolescentes, e foi uma experiência para mim muito marcante e que trouxe um aprendizado muito grande. Foi muito desafiador também, que não é um trabalho assim que nos desafia e que é muito exigente mesmo, né? Mas que me fez aprender muito. E quando eu cheguei no serviço de acolhimento, eu falei, eu preciso me aprofundar e me especializar, né, na área social. E foi aí que eu fiz a pós de intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas. E também tive a oportunidade nessa pós de trabalhar como estagiária dentro do sistema prisional. E a gente fazia rodas de conversas, né, com as pessoas que já estavam no processo para fazer a reintegração social. Então, quinzenalmente, a gente ia a Bicas, né, que também fica na região metropolitana, e fazia essas rodas de conversas com uma equipe multidisciplinar. Então, tinha pessoas que estavam na pós, tinha psicólogos, pedagogos, o Ministério Público, várias pessoas participavam, e a gente tinha um trabalho ali muito, muito potente mesmo. E isso me deu uma vontade de conciliar poesia e o meu trabalho com como que eu coloco minha poesia também em função do trabalho social, assim, como que eu coloco também, consigo trazer, né, arte nesse contexto tão duro, tão difícil e tão com questões tão profundas, né, com tantas camadas ali. E aí eu fui fazer meu artigo da pós e eu consegui fazer, eu queria fazer uma proposta de intervenção que usasse a poesia, assim. E eu, no primeiro momento, tive até dificuldade de encontrar um professor ou uma professora que topasse estar ali comigo, né? Como orientadora. E eu consegui a Helena, e a Helena foi, assim, maravilhosa comigo, porque ela foi me abrindo essas portas também, me ensinando como é que eu poderia trazer essa potência da poesia, né? E aí eu trabalhei muito com a poesia Praxis, do Mário Chamy, para a gente ir trazendo esse contexto ali que era o sistema carcerário, né? Trazer todo esse contexto do sistema prisional. E fiz o artigo, consegui publicar e depois eu consegui levá-lo para uma conferência em Brasília e apresentei esse artigo lá também, que para mim foi muito, muito assim, foi um outro olhar sobre a potência da palavra, né? A potência da escrita ou da escrita poética.
e ver também uma possibilidade de trabalho real, com o social, assim, deu muita força e vontade de continuar. Muito bom. Foi muito interessante, assim, foi um trabalho bem bacana. A gente conseguiu começar a implementar, mas aí veio a pandemia. E aí a gente teve que parar, né, de fazer as rodas, né, as oficinas que a gente fazia. Mas, e aí terminei a pós e finalizei e saí do serviço de acolhimento e encontrei a Rede Cidadã, assim, que hoje, né, é o meu trabalho atual. E aqui eu tenho assim um espaço também que me constitui também enquanto pessoa, enquanto essa pessoa que gosta e entende a área social como um local de trabalho e transformação mesmo. E aí eu cheguei na rede como educadora social. Tive muitas pessoas ali que me ajudaram e que também Conta, são referências. conta um pouquinho o que é a Rede Cidadã. Um Sim, pouquinho de você contar do ah, seu trabalho. Antes, você falar o que, que é, né? Porque muita gente não sim, conhece. não Então, a gente vamos, conhece. e eu, como gosto muito, né, que a gente acompanha, gostaria que você falasse também. Sim, a Rede Cidadã é uma instituição de aprendizagem, né, de projetos e aprendizagem. É uma instituição formadora, né, uma entidade formadora que trabalha ali com diversos públicos, né? A gente tem um carro-chefe que é o programa de aprendizagem com adolescentes, né, com jovens na faixa dos 14 aos 24 anos, mas nós temos muitos projetos também com públicos diversos. Então, com público em situação de rua, com o público 60 mais. Então a gente tem projetos diferentes em várias regiões do Brasil. Nós temos hoje 94 unidades, que a gente chama de 90, são territórios, né? Então nós temos 94 territórios. Começou em Belo Horizonte, mas hoje a gente já está aí no Brasil todo. E tem um trabalho muito engajado mesmo com não só com acesso e renda, né? A gente está dentro de uma política pública de acesso e renda, mas de transformação social, de desenvolvimento pessoal também. A rede é muito comprometida, né, com os processos de autodesenvolvimento, com esse desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a gente trabalha muito com esse olhar sistêmico de como que a gente atua no mundo do trabalho e atua no mundo de uma forma integral e integrada. Então, a rede é um espaço assim muito amplo e com uma atuação muito forte assim na área social. E tem muito Você, orgulho de trabalhar aqui. você hoje é uma coordenadora metodológica, né? Isso, uma O coordenadora que, em que metodológica. consiste essa metodologia? O que ela tem de Uhum, diferente, né, para fazer uhum. um atendimento como esse? Sim. A Rede Cidadã ela tem uma metodologia que é chamada de método reflexivo vivencial. E esse método ele é o nosso norteador assim para todas as ações que a gente faz, todos os nossos projetos, o próprio programa de aprendizagem, todos eles têm esse fio condutor que é o nosso método. E ele consiste em fazer esse processo integral, né, do sujeito. Então, é pensar, sentir e agir. Todos os nossos planos de trabalho, eles têm sempre essa estrutura e essa consciência progressiva. Assim, a gente sempre trabalha com uma progressão para que o usuário, né, o nosso usuário e as pessoas que estão aqui conosco, tanto os colaboradores quanto os usuários que chegam para a gente, eles passam por esse processo ali do nosso método reflexivo vivencial. E a minha área hoje, né, ela cuida não só dos treinamentos, dos desenvolvimentos, do acompanhamento também, de todo esse método, para que porque a gente tem na Rede Cidadã a trilha de desenvolvimento, que é esse caminho que o usuário faz desde o momento que ele conhece a rede, chega na rede, e a gente faz um acompanhamento pós também. Ele passa por todos, pode ser pelo projeto ou pelo programa, e no final a gente também faz esse acompanhamento. Então, é um acompanhamento ao longo da jornada dele aqui na rede, e que ao longo dessa jornada ele sempre vai estar ali perpassando pelo método de alguma forma. Assim. Então,
É um método muito potente que está engajado ali com várias referências, né, para a gente, a própria biodança, a gente tem as referências, né, do Paulo Freire, dos processos vivenciais, porque para a gente tem um sentido e uma necessidade mesmo da gente vivenciar, né, esse lugar mesmo das experiências humanas, assim. Então a gente tem o que a gente chama de vivências, né, que são ali algumas ações ou algumas atividades que passam por esse lugar de refletir, de sentir, de corporalmente você tá ali colocando o seu corpo em cena para poder experienciar aquela ação, aquela atividade, e aí ampliar a sua visão, ampliar a sua forma de ver o mundo e de refletir, né, com uma reflexão crítica ali sobre o Muito mundo, bem. sobre a vida e sobre o próprio ser. Que bom, isso é muito bom, né? Mas me conta um pouco mais. Nós vamos caminhando para frente. O que que Uhum. você pretende nos próximos anos? Bom, é uma pergunta difícil, assim, porque eu até. A gente esteve juntos aí enquanto colegas, né, Hernani, assim, e Claro. eu tenho feito um exercício grande, assim, desse lugar do sonhar, né, da perspectiva do futuro. Isso, para mim, tem sido um exercício importante também. Mas aqui né, dentro do meu trabalho, assim, eu iniciei como educadora social, fui analista e agora estou num lugar de coordenação, mas eu acho que eu tenho muito a contribuir mesmo, assim, nesse espaço social, Claro. é o lugar que eu me vejo e tenho mesmo uma vontade, assim, de continuar e de contribuir. Mas quero também, assim, ter um espaço de dedicação para minha escrita. Tenho essa vontade de publicar um livro, né? De ter aí os meus poemas. Material já tem, né? Já Tem, tem. tem bastante coisa, tem bastante coisa. Então, eu acho que já pode pensar, pode pensar. Pois é. Nisso a gente pode ajudar, viu? Nisso a gente pode ajudar. Uai, Eu acho que é maravilha. muito bom. E eu tenho essa vontade mesmo, assim, de publicar, de também poder fazer mais oficinas, né, de escrita, que eu também faço algumas oficinas de escrita criativa. Então, esse lugar para mim me preenche de muitas formas, assim, me alimenta muito a alma mesmo, né? Então, eu gosto desse lugar da facilitação ali, da condução, né, da condução de encontros, de oficina. Então, eu quero ter também essa possibilidade de conseguir conciliar, né, esses trabalhos que para mim são fundamentais assim para que eu também me veja, né, nesse espaço de contribuição mesmo com as pessoas, com o mundo, enfim. Todos nós, né, Eloá, a gente tem assim aquele sentimento, né? A gente que pensa para o bem, né? Uhum, A gente tem aquele sentimento de deixar um legado para que as pessoas uhum, também possam seguir em frente, a gente pode com isso também dar uma a outra pessoa, né? E eu acho que sua uhum. poesia tem esse diferencial, né? Então, você podendo fazer uma publicação de um livro com poesias, que vai ter aí também esse objetivo social, eu acho que vai ajudar muita gente, né? Vai ser um legado muito importante. Pense sobre isso, que é bom. E a gente pode ajudar nisso, tá? Ai, que bom, que bom. É Né? um desejo mesmo, assim. Hoje eu não tenho mais tanta vergonha ou receio, né, da minha Sim, não tem que poesia, ter. Não. porque é muito íntimo, né? A escrita é uma coisa muito íntima e às vezes eu tinha mesmo assim esse receio, essa vergonha, mas hoje eu não tenho mais. Assim, eu sou muito, eu tenho muito orgulho assim da minha escrita. Eu gosto do que eu escrevo E da sua e experiência também, né? E da sua sim, experiência também. da minha Né? trajetória tenho muito Muito, orgulho. muito rica nisso. Isso aqui Sim, também, né? Esse Papo Mineiro, ele começou também simples. E eu não queria aparecer, não, pro cara, não. Né? Falei assim, não, é só uma pessoa. Aí então falou assim: não, aí você tem que entrevistar a pessoa, você tem que estar do lado dela, dando suporte para ela poder falar e etc. E eu percebi que era isso mesmo, né? Então hoje eu me sinto muito mais à vontade do que no princípio, de ouvir essas histórias, porque essas histórias também são legados. Né? é isso. É uma pessoa, por exemplo, já teve aqui uma pessoa que
já era mais de idade, que estava precisando de arrumar um emprego, de ter uma outra oportunidade de emprego. E aí, na entrevista que mencionou, mostrou a questão, e passou uns 10 dias, ele arrumou um emprego, mas ele ficou numa felicidade, né? Uhum. Então, é só um exemplo, né, de pessoas de várias tendências, de várias coisas, de vários talentos, né? Eu brinco que as pessoas têm um talento. A história de uma pessoa é um talento muito importante. Né? É. Então você deve pensar nisso. Mas e pessoalmente, como você pensa aí para frente? Pois é, pessoalmente eu tô aqui vivendo um momento muito feliz mesmo, né? E eu tenho uma filha de 16 anos que para mim é, né, a grande inspiração da minha vida, assim, para que eu seja sempre uma pessoa Ah, melhor. e E eu também quero sua sempre companheira, né? Sua companheira, né? a gente tá aqui juntas, né? Todos os dias, ela que me aguenta todo dia. Mas a minha filha é um motivo, assim, de eu querer ser uma pessoa melhor mesmo, uma referência boa para ela. Então, é a pessoa que me dá força nesse sentido, assim, né? De sempre fazer mais e fazer melhor. Meu companheiro, Ricardo, né? Eu trouxe no início, a gente estava conversando aqui, né? Meu namorado, mas é um grande companheiro mesmo, assim, uma pessoa que eu encontrei e que foi um encontro mesmo de alma. Então, tenho vontade, né, de quem sabe, né, pensar nessa É, constituição, né, de um novo casamento, quem sabe, sim, né? E a claro. gente ter essa possibilidade de construir uma vida juntos, assim, para mim também faz parte dos meus planos e dos meus sonhos aí, né? E continuar mesmo muito presente com a minha família. Eu acho que são as pessoas que me sustentam mesmo nesse lugar do apoio, do incentivo, e que estão ali o tempo todo comigo. Esteja nos bons momentos, nos momentos mais difíceis, são pessoas que para mim têm um lugar muito muito valioso, assim. Então a minha mãe, meu pai, os meus irmãos, né? Eu tenho um sobrinho agora, que até então eu não era tia, então eu tenho sobrinhos, meus cunhados, são pessoas assim, eu sou muito próxima da minha família. Tenho uma família assim muito grande, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, muitas tias, muitos tios, né, muitos primos, e todos eles assim têm um significado e uma importância Logo que reúne é uma gigante. festa, né? Sempre tem, né? Muita. Você vai fazer um encontro de família, é uma festa, meu, um evento, porque é muita gente, todo mundo falando, assim, mas é uma família muito alegre, assim, muito unida e que todo mundo tá ali mesmo torcendo por todo mundo. Então eu sou muito feliz nesse lugar, no meu ninho mesmo, assim, familiar, no meu núcleo familiar. É um lugar que eu me sinto muito pertencente mesmo e muito, muito alegre de fazer parte. E é isso, eu acho que agora é conseguir conciliar esses processos de trabalho, né? A escrita, eu acho que ela entra para mim assim como trabalho, mas também nesse lugar pessoal, porque a escrita é o meu Uma lugar realização mesmo pessoal também, né? de realização pessoal, porque ela. E também é o meu espaço de dar vazão para muitas coisas, né? Para sentimentos, e a escrita, para mim, é uma aliada mesmo no meu dia a dia, enquanto esse espaço de poder esvaziar, né? Às vezes a angústia ou as coisas boas também. Então, a escrita também é um lugar de realização pessoal. E quem sabe aí em breve, né, poder publicar e trazer isso para o público. Eu tenho até, eu publiquei um livro compartilhado com esse grupo de escrita que eu comentei, né? A gente fez uma antologia e aí eu tenho 10 poemas publicados, mas eu tenho muita essa vontade ainda de ter meu próprio livro e fazer esse momento ali, né? De ter essa Começa, possibilidade mesmo. começa selecionando, né? Os Uhum. poemas, para você É. pensar no título do livro, né? Bem adequado. Começa a separar. Não é tanto, o que você pode pôr? Umas 80 poemas? Eu acredito que sim, de 60, 80 poemas e depende muito, né? Depende muito da forma. Os meus poemas geralmente são grandes, meus poemas não são muito pequenos, não. Então, eu acho que dá para, né, assim, uns 60, 70 poemas, acho que daria Ótimo. um bom livro. Beleza. E nesse mundo tão conturbado, né? Com tanta coisa de ruim, né?
mas apesar que vive, graças a Deus, a gente vive aproveitando as boas, mas ele pode ser um livro que vai ajudar muita gente, né? Sim, eu acho que é isso, né? Tem tantas, às vezes a gente lê um livro e você fala assim, nossa, eu poderia ter escrito isso aqui, né? Porque faz tanto sentido pra gente, né? E é isso, né? Então Cada pessoa ponha isso aí como não só como desejo, mas como realização também, né? tá aqui E na vamos minha fazer. lista. Para dia 26 nós vamos ter o livro da Eloá, Poemas da Oh, Eloá. que assim seja. Claro, nós estamos chegando ao final. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo e vão assistir, né? Porque não para, Uhum. fica lá no YouTube, então É, sempre vai aumentando o número de pessoas que vão lá sim. e que escutam, que assistem. Ai, eu quero agradecer, assim, primeiro, Hernani, a sua generosidade, esse espaço, assim, eu recebi com muita alegria o convite, me fez até lembrar, teve um tempo que eu gravava podcasts, eu tinha, né, duas grandes amigas aí, a Vanessa e a Daliane, que a gente gravava podcast, eu falei, nossa, que gostoso relembrar isso, assim, é muito bom Ah, esse que bom. espaço, né, do estúdio, assim, mas quero agradecer e deixar aqui que a gente está nesse mundo mesmo muito conturbado, né, adoecido, mas eu acredito muito nessa potência da palavra, tenho muito respeito pela palavra, respeito pela história das pessoas, e eu acho que a gente pode encontrar muita luz e muito aconchego, assim, dentro das palavras, né? E principalmente eu vou trazer o espaço poético, assim, da escrita poética, que para mim tem um valor muito grande. Assim. Então eu espero que as Muito bom. pessoas possam ter esse encontro também com a palavra poética, né? Com as miudezas da vida, como diz Manuel de Barros, e possam encontrar um pouco de saúde nesse caos que a gente está vivendo. Assim. Então, eu acho que é um pouco disso e espero que em breve, quem sabe, eu volto aqui para divulgar um livro, alguma coisa Claro, assim. claro. Isso eu faço questão. Ah, Eu maravilha, faço questão em maravilha. primeira mão, quero lançar esse livro em primeira mão. Combinado, então. Tá Muito bem? obrigada, viu, Hernani? Eu Obrigada que pela agradeço, generosidade. eu que agradeço, viu? Foi muito bom, foi gostoso, né? Leve e é uma coisa muito importante, né? Porque é um legado do bem, Ai, que bom. Fico é feliz, um viu? legado, um legado do amor também, Isso, né? é muito amor mesmo e essa Isso, alegria de viver, né? justamente. Muito bem. Grande abraço para você. Outro, um beijo. Tchau. Tchau. Gente, é bom, né? A gente conversar com uma pessoa que é do bem e que tem também um legado. E eu conheço algumas poesias, umas poucas, mas ela realmente é uma grande poetisa que me agrada imensamente conhecer mais o trabalho. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.